Olá pessoal, me chamo Gustavo Brandão, sou bolsista do programa Residência Pedagógica do Subprojeto Biologia da Universidade Federal de Uberlândia, no campus Pontal, em Ituiutaba, e hoje darei continuidade a essa aula sobre desenvolvimento embrionário e vamos falar um pouco sobre a formação dos anexos embrionários e os órgãos que irão ser formados. Como foi dito na última aula, o início do desenvolvimento embrionário se dá lá na gametogênese, lembram? Como o próprio nome diz, gênese quer dizer origem, portanto a origem dos gametas, que é feita através da divisão meiótica das células germinativas. Nos homens ocorre a espermatogênese, formando espermatozoides diariamente, e nas mulheres a ovogênese, ou então a ovulação, formando geralmente apenas um óvulo por ciclo menstrual. Após a formação desses gametas e quando ocorre a fecundação, começamos de fato o desenvolvimento do organismo, onde dá-se início à formação do zigoto. Com isso, esse zigoto irá sofrer algumas divisões conhecidas como clivagens, que dependendo da quantidade de vitelo ou de nutrientes disponível nesse zigoto, vai sofrer essa segmentação de diferentes formas. Todo esse processo foi explicado na última aula e aconselho a vocês a darem uma olhadinha no material que está muito bem descrito. Mas e agora? O que acontece com todo esse zigoto dividido? Depois de todas essas segmentações que o zigoto sofre, muitas multiplicações celulares irão acontecer a ponto do zigoto chegar ao estado de blastocisto, onde os blastômeros migram para a região periférica do embrião, como a gente pode ver na imagem ao lado, formando uma cavidade interna conhecida como blastocele, que possui uma massa de células em seu interior, denominadas embrioblastos, que serão responsáveis por fazer a fixação do embrião no endométrio do útero, dando início à gravidez. Esse processo ele é conhecido como nidação. Até aqui se passaram 2 semanas desde a fecundação, e com isso temos a continuação do desenvolvimento do embrião, que passa da fase de blástula para a gástrula, no processo que se chama gastrulação, que terá a função de formar os diferentes tecidos do organismo. A partir desse momento, começa uma diferenciação celular muito forte, fazendo com que a blástula sofra uma invaginação, ou seja, uma espécie de dobramento para dentro de sua estrutura, formando, além de uma nova cavidade interna, conhecida como arquêntero, que irá formar o sistema digestório do organismo, dará origem aos 3 folhetos embrionários, a endoderme, a mesoderme e a ectoderme. É a partir das camadas celulares mais externas do embrião que formarão estruturas importantíssimas para suprir as necessidades e realizar as funções de manutenção para a sobrevivência do organismo, conhecidas como os anexos embrionários. É importante ressaltar que esses apêndices são formados a partir desses folhetos embrionários que falamos agora há pouco, que além de sustentar todo o embrião, também terá participação na formação de seus órgãos, que serão especificados um pouquinho mais para frente. Então, falando um pouquinho mais sobre os anexos, junto ao embrião encontramos 4 principais estruturas: o saco vitelínico, formado a partir do endoderme pelo mesodermo, foi o primeiro anexo embrionário a ser desenvolvido, que é semelhante a uma bolsa e está relacionado ao armazenamento de nutrientes necessários para o crescimento do organismo, substância conhecida como vitelo. Lembram-se da última aula que conversamos um pouquinho sobre ele? Em algumas aves e em répteis, essa estrutura é bem desenvolvida e sua principal função é fornecer alimento para o embrião. O outro anexo é conhecido como alantoide. Com a mesma origem que o saco vitelínico, possui formato de uma vesícula altamente vascularizada, com a função de armazenar as excretas nitrogenadas e outras substâncias que precisam ser descartadas pelo embrião. Nas aves e nos répteis, além de ser a única estrutura que serve como armazenamento de excretas, também é utilizado para auxiliar na respiração do embrião. O âmnio, igualmente conhecido como bolsa amniótica, envolve todo o embrião e é preenchido por uma substância chamada líquido amniótico. Esses 2 motivos possuem a função de permitir a movimentação desse embrião. Sua origem se dá pelo ectoderma e outras funções são a proteção contra choques mecânicos,
desidratação e promover a manutenção da temperatura e do pH do meio em que o embrião desenvolve-se. O aparecimento desse anexo permitiu melhor a conquista do ambiente terrestre de certos animais, como os répteis, aves e os mamíferos, que são conhecidos como os cordados amniotas. Por último, mas não menos importante, encontramos o córeo, responsável por envolver, além do embrião, todos os outros anexos e também possui a origem igual à do âmnio, ou seja, a partir do ectoderma. Sua principal função é permitir as trocas gasosas entre o meio e o ovo que contém esse embrião, tirando o fato de conter os choques e os impactos que eles sofrem, além também de servir como transporte de cálcio, onde nos répteis e nas aves participa da formação na casca do ovo. Muita informação, né? Somos protegidos e bem cuidados desde quando somos menores que 1 milímetro, e mesmo assim ainda temos um longo caminho pela frente. E um desses caminhos é conhecido como organogênese, que é o processo de formação dos órgãos a partir dos 3 folhetos embrionários. Não vou me delongar muito para não ficar muito massiva a matéria. Então, começando pelo folheto mais externo, o ectoderma, que formará o sistema nervoso e os órgãos de sentido, como a epiderme e o epitélio de revestimento das cavidades nasais, anal e bucal. Em seguida, temos a camada intermediária, o mesoderma, que dará origem à derme, os ossos, as cartilagens, os músculos e os sistemas circulatório, excretor e reprodutor. Por fim, a camada mais interna, conhecida como endoderma, vai formar o fígado, o pâncreas, o sistema respiratório e o epitélio de revestimento do tubo digestivo. Bom, agradeço a participação de vocês até o final da aula, espero que tenham gostado e para melhor fixação e de uma forma mais interativa, não se esqueça de participar de um mini-jogo que fizemos para vocês, abordando alguns dos conceitos sobre a embriologia de forma simples e prática. Já aproveito para desejar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo. Fiquem bem e até a próxima aula.